Nesse vídeo eu vou mostrar para você que está se preparando para uma prova de vestibular ou concurso, um exemplo de uma questão que, quando cai na prova, não demanda muito tempo para se ter o gabarito sacado. E sacando o gabarito muito antes, você pode ter uma grande vantagem, porque vai sobrar tempo para fazer o resto da prova, ainda mais quando isso inclui a redação. Então vamos lá. Olá pessoal, eu sou Pedro Randão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de vestibular, no caso da PUC de Minas Gerais. Uma questão que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. Uma questão relativa ao assunto de sintaxe, que é a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. Vamos entender. Segue um quadro. PUC de Minas Gerais 2021. Observe o fragmento destacado e as assertivas feitas sobre ele. Continuando nesse esforço de reler momentos fundamentais de experiências da minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se vê em mim construindo através de sua prática. Retomo o tempo em que, como aluno do chamado curso ginasial, me experimentei na percepção crítica dos textos que lia em classe com a colaboração, até hoje recordada, do meu então professor de língua portuguesa. Assim como os verbos transitivos demandam complementos, há os substantivos abstratos que demandam complementos, termos simples ou orações. Observe as afirmações feitas e verifique essas relações no excerto sob análise. 1. O substantivo compreensão tem como complemento nominal o sintagma da importância do ato de ler. 2. O substantivo esforço tem por complemento de reler momentos fundamentais de experiências. 3. O substantivo percepção é complementado pelo constituinte dos textos que lia em classe. 4. O substantivo colaboração tem por complemento o sintagma até hoje recordada. Verifica-se que estão corretas as afirmativas A, 1 e 3 apenas. B, 1, 3 e 4 apenas. C, 2, 3 e 4 apenas. D, 1, 2, 3 e 4. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: quais são as afirmativas corretas? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão e já nessa fase é possível se sacar o gabarito dessa questão. Vejam por quê. Inevitavelmente, o candidato vai ler as afirmativas e as alternativas na ordem em que aparecerem na questão. No que terminar de ler as alternativas, notará que a afirmativa 3 só pode ser correta. Sim, porque essa afirmativa aparece em todas as alternativas dessa questão, sem exceção. Então, nem precisamos conferir nesse trecho a veracidade dessa afirmativa, só que quem dominar o assunto de sintaxe vai poder sacar logo o gabarito.
Vejam de novo o trecho dessa questão e vamos avaliar a afirmativa 1. A palavra compreensão é um substantivo que precisa de um complemento. Do contrário, o leitor pode ficar na dúvida. Afinal de contas, essa compreensão é de quê? Resposta é a compreensão da importância do ato de ler. Para quem quiser conferir, o adjetivo crítica é adjunto adnominal, não complemento nominal. Para quem não sabe, adjunto adnominal é um termo que, se for suprimido, muda o sentido da frase, mas não deixa a frase sem sentido. Então, essa afirmativa 1 está correta. E se a afirmativa 1 está correta, nós já podemos eliminar a alternativa C. Agora vamos voltar ao trecho e analisar a veracidade da afirmativa 2. O substantivo esforço exige um complemento, já que, do contrário, o leitor vai ficar na dúvida. Afinal de contas, esforço de quê? Resposta: reler momentos fundamentais de experiência, de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade. Então, essa afirmativa 2 está incorreta no sentido de estar incompleta, porque o complemento nominal do vocábulo esforço é tudo que está destacado em vermelho agora. Então, agora podemos eliminar também a alternativa D. Só precisamos, então, verificar agora a veracidade da afirmativa 4. O substantivo colaboração exige um complemento. Do contrário, o leitor vai ficar na dúvida. Colaboração de quem? Resposta: colaboração do então professor de língua portuguesa. O termo referido por essa afirmativa é um adjunto adnominal, um termo que, se for suprimido, no máximo muda o sentido da frase, mas não deixa a frase sem sentido, donde se conclui que a afirmativa 4 é incorreta. Sendo incorreta a afirmativa 4, logo a única alternativa que responde corretamente à pergunta do enunciado é a alternativa A, que vem a ser, portanto, o gabarito da questão. Sendo que até agora nós estamos supondo que você esteja na fase de pré-leitura. Então reparem que, se vocês dominarem o assunto de sintaxe, o gabarito dessa questão pode ser sacado já nessa fase. Então, depois dessa fase, a nossa sugestão é que vocês marquem uma pequena seta ao lado da alternativa que vocês julguem ser o gabarito. Mais tarde vai chegar o momento de se resolver mesmo a questão. E aí, mesmo que vocês façam uma leitura mais atenta, aí mesmo é que não vai restar dúvida. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução. O gabarito pode ser sacado já na fase de pré-leitura, pelo menos o candidato que dominar bem o assunto de sintaxe. Se você ainda não domina, nós sugerimos que você comece assistindo a nossa playlist voltada para esse assunto. E aí a vantagem vai ser que você vai dispor de mais tempo para resolver o resto da prova, que inclui a redação. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça,
Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.